Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos, Breaks Digitais. Hoje nós iremos continuar nossa aula sobre o Príncipe. Já está demorando para continuar, não é mesmo? Vamos lá. Nós iremos hoje terminar o capítulo 6 e talvez nós vamos terminar o capítulo 8, talvez até do 6 ao 8 hoje. Então vamos lá, galera, sem perder muito tempo, porque o assunto ele é muito extenso. Na aula anterior, a gente estava falando sobre a dificuldade que tem de implementação dos bangs, certo? Então vamos continuar na parte onde nós paramos, tá? Nós paramos nessa parte aqui. Isso porque o introdutor tem por inimigos todos aqueles que obtinham vantagens com as velhas instituições e encontra fracos defensores naqueles das novas ordens que se beneficiam. O que ele quer dizer aqui é que todo o bang novo não tem muitos adeptos no momento, e todas aquelas pessoas que ganhavam com as velhas instituições sempre vão estar contra. Essa é a ideia principal. Esta fraqueza parte por medo dos adversários que ainda têm as leis conforme seus interesses. Parte dela pela incredulidade dos homens, que é óbvio que tem que ter, ou seja, todo o movimento novo, até em questão de Estado, novas políticas, novas implementações, ainda assim existem leis que são favoráveis. E um ponto aqui que é muito forte é como o ser humano já não confia muito no outro ser humano, que no caso é mais para homem. O homem não confia em outro homem, que é o mais normal de acontecer. Agora, se for mulher, ele confia 100%. É um verdadeiro mangina. Estes, em verdade, não creem nas inovações, senão veem resultado de uma firme experiência. Ou seja, eles querem ver de verdade o resultado para eles não serem tão incrédulos. De onde decorre que qualquer momento em que os inimigos têm a oportunidade de atacar, o fazem com calores sectários, enquanto os outros defendem fracamente, de forma que ao lado deles se corre sério perigo. Trocando em detalhes, eu vou dizer o exemplo disso daqui tudo com algo que aconteceu. O movimento da terceira via que vocês viram acontecendo aqui no Brasil é um exemplo claro do que eu estou tentando explicar nesse capítulo 6, que é o que? Existem muitas pessoas que obtêm vantagens das instituições e a terceira via sempre teve defensores fracos, porque ainda é algo novo. Eles não têm muita garra por serem inovações, vamos dizer assim. Não existe pessoas que confiem, ainda tem muitas pessoas incrédulas nessa terceira via, que foi o que aconteceu. Então vocês podem ver que aqui é como se ele falasse como se todas as coisas novas elas acontecem, vamos dizer assim. Eu quis dar esse exemplo político porque é mais fácil de vocês entenderem. Vamos para a próxima. É necessário, pois, querendo bem expor esta parte, examinar se esses inovadores se baseiam sobre forças suas próprias ou se dependem de outros. Isso aqui é muito importante. Isto é, se para levar avante a sua obra é preciso que roguem ou se em realidade podem forçar. No primeiro caso sempre acaba mal e não realizam coisa alguma, mas quando dependem de si mesmo e podem forçar, então em raras vezes perigam. Daí que resulta que todos os profetas armados venceram e os desarmados fracassaram, porque além dos fatos apontados, a natureza dos povos é vária, sendo fácil persuadi-los de uma coisa, mais difícil firmá-los nessa persuasão. Convém assim estar preparado para que quando não acreditarem, mas se possa fazê-los crer pela força. Olha só que parte interessante, como vocês estão vendo aqui, que ele está dizendo: primeiro você força eles a entrar na tua vibe, aí depois é paulada no coco. Isso parece algo, não é, galera? Eu acho que vocês já viram isso acontecendo em algum lugar. Eu não vou dizer aonde, mas vocês já viram isso acontecendo em algum lugar, muito perto aqui do Brasil. Primeiro tem toda aquela ideologia tal, aí depois é paulada no quengo. É fome, paulada no quengo e foda-se. Eu acho que vocês já estão ligados no que eu tô falando. E sempre começa desse jeito. Toda força ela é baseada em, primeiro, algo que se baseia em força, mas não quer falar que é força. Só quer falar que é força quando cai a ficha do cara. É isso que quer dizer essa parte aí. Por isso que é tão importante se basear nas forças, como ele diz aqui, tem que ter uma força para forçar as pessoas, porque as pessoas, elas uma hora acordam. Então era isso que Maquiavel dizia sobre essa questão. Muito, e é claro, muito perigoso, e vocês precisam saber disso.
saber identificar isso. Por isso tem grandes dificuldades no conduzir-se. E todos os perigos estão no seu caminho, convindo que os superem com valor pessoal, mas superado que os tenham quando começam a ser venerados, extintos aqueles que te invejam de sua condição, ficam poderosos, seguros, honrados e felizes. Nessa última parte aqui, inclusive todo esse capítulo 6, ele versa sobre você, além de ter virtude, você precisa se segurar numa parte bélica. Essa é a ideia principal que ele fala aqui, que nem a virtude pode conseguir segurar o povo. Essa é a ideia que ele quis passar nessa parte. E é isso que ele quer dizer com você ter grandes dificuldades, mas depois que você vira venerado e consegue derrotar todos os invejosos, etc, etc. Aí no final ele fala que extinguir a velha milícia, organizar uma nova, abandonar antigas amizades, conquistar novas, fazer amizades de soldados seus, que tenham fundamentos naquilo que você prega, e posso fazer as obras que você deseja. Então tudo aquilo que foi uma verdadeira fadiga, que custou muito suor para conquistar e pouca para manter. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, qual é o segredo do negócio? O segredo é você sempre, depois que você conquista as coisas, aí você começa a pegar as pessoas que são só suas. Você vai ver isso muito acontecendo na política, quando existe um personagem novo. Ele se elege com os velhos companheiros, depois ele joga fora os velhos companheiros e vai conquistando novas bases, vai pegando novas amizades, várias pessoas que concordam com ele. Vocês vão ver isso. Geralmente na política, não precisa nem eu dizer, só você prestar atenção de como é que funciona que você vai ver isso acontecendo. Os políticos novos fazem isso, se elegem com políticos velhos, depois dá um pé na bunda dos políticos velhos e tenta governar da melhor forma possível, criando seus co-religionários lá, tal, todos aqueles fanáticos por ele. Isso acontece muito rápido. Vamos para o capítulo 7 agora. No capítulo 7 nós iremos falar sobre os principados novos que conquistam com armas e fortuna dos outros. Nós falamos dos principados que conquistam com suas próprias armas e virtuosamente. Nós vamos falar agora daqueles que conquistam com as armas dos outros, que é esse capítulo agora. Esse aqui é muito importante. Eu vou falar até na questão geopolítica, que o Japão e a Alemanha agora estão fudelances agora, porque está acontecendo o seguinte cenário: eles estavam dependendo da OTAN para fazer as coisas. Acontece que, tipo, a OTAN não fez bolhufas nenhuma, e agora eles estão vendo que estão precisando de exércitos próprios, que é a mesma coisa que está acontecendo nesse capítulo 7 aqui, que vocês vão ver. Então vamos lá. Aqueles que somente por fortuna se tornam de privados em príncipes, com pouca fadiga assim se transformam, mas só com muito esforço assim se mantêm. Não encontram nenhuma dificuldade pelo caminho porque atingem um ponto aposto a voo, mas toda sorte de dificuldades nasce depois e aí estão. São aqueles os quais que é concedido o Estado, seja por dinheiro, seja por graça do concedente. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que os governos que conseguem ser apadrinhados, que foi no caso do Japão, é o caso da União Europeia, vamos fazer um negócio aqui suavão aqui e tal, eles crescem muito rápido, mas para eles se manterem é difícil. É o que ele está querendo dizer com essa parte aqui. Você consegue crescer rápido, mas você se manter é difícil, porque não foi virtuoso a coisa, é só uma simples questão de sorte muitas vezes, e essa sorte uma hora acaba, que é o que está acontecendo agora. Esses estão simplesmente submetidos à vontade e à fortuna de quem nos concedeu o Estado, que são duas coisas grandemente volúveis e instáveis, e não sabem que não podem manter a sua posição, não sabem porque, se não são homens de grande engenho e virtude, não é razoável que, tendo vivido sempre em ambiente privado, saibam como andar. Não podem porque não têm forças que lhe possam ser amigas e fiéis. Olha só a importância disso aqui no meio da geopolítica hoje. Ou seja, faltou a leitura de Maquiavel no Japão e na Alemanha, ou simplesmente eles suprimiram isso baseado em uma ilusão de Kumbaya. E agora eles estão vendo, tá acontecendo uma corrida
uma corrida armamentista como antigamente, mas porque eles decidiram pensar que a diplomacia iria vencer as coisas. Mas a gente sabe que tem gente doida. Existem muitos governos que são loucos aí ainda. Então não adianta você pensar que um estado externo vai defender você, porque você vai sempre ficar dependendo desse estado externo. E esse estado externo está interessado nele mesmo, que é o que está acontecendo hoje. Por isso que a Alemanha falou, mano, não dá para confiar nessas desgraças. Eu vou botar uma porcentagem do meu PIB agora em exércitos próprios. O Japão também está fazendo a mesma coisa. Vou botar alguma porcentagem do meu PIB aqui em exército, porque depender dessas porra não funciona. Vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo lá naqueles cantos lá. Eles vão mandar as coisas e ficar de longe lá, só de boa, só. Então eles estão vendo que não adianta. E aqui Maquiavel ele já falava sobre isso. Isso é que é interessante. Ainda os estados que surgem rapidamente, como todas as demais coisas da natureza que nascem e crescem depressa, não podem ter raízes e estruturação perfeitas, de forma que a primeira adversidade os extingue. Olha só que interessante. Coisas rápidas demais tendem a cair também depressa, salvo-se aquele que, como foi dito, assim repentinamente se tornam príncipes, forem de tanta virtude que saibam desde logo preparar-se para conservar aquilo que a fortuna lhe pôs no regaço, formando posteriormente as bases que os outros estabeleceram antes de se tornar príncipe. Ou seja, se for um pica, se for um cara pica, ele ainda consegue sobreviver e ainda consegue fazer as bases, mas a gente sabe que isso é tão difícil quanto. Se já é difícil quando você é virtuoso, que já tem um trabalho do caralho, como foi visto no capítulo 6, imagina você pegar o negócio feito nas coxas. Aí é difícil você fazer as coisas. Aqui eu botei alguns exemplos de protegimentos que tem. Quais são as formas de protegimento que ele bota no livro dele? Nós temos aqui a igreja, nós temos aqui outros estados e tropas emprestadas, que são basicamente tropas mercenárias, vamos dizer assim. Isso aqui é um caso que até ele conta no capítulo 7, que eu falei anteriormente para você, de como ele usou a igreja, ele ajudou a igreja a conquistar territórios, e ele viu que, tipo, os soldados da igreja não estavam muito de boa, né? Aí ele pediu para outros estados lá fazer aí o bang. Foi tipo um negócio muito filha da puta, mano. Primeiro ele pegou a igreja, aí depois ele pegou soldados de outros estados que ele conquistou através da igreja, incentivando eles a irem para outros cantos. Depois ele pegou tropas mercenárias, que foi o que aconteceu, e ele criou conflitos entre as tropas de outros estados, para que essas tropas de outros estados criassem conflitos entre si e criando um choque de interesses entre cada um deles. Foi uma filha da putagem grande. E ele só ficou vendo o circo pegar fogo. Vamos dizer assim, que foi isso. Quando a igreja arredou o pé de lá e só ficou só os estados e os mercenários, ele entrou lá, tirou os mercenários lá quando estavam bem enfraquecidos, os exércitos do outro estado que ele pegou, aí fez um bang de benesses para esses soldados que venceram. Fez um bando de benesses e colocou um cara de pulso firme que queria dar uma certa união, que foi um caso de um juiz, certo? Aí depois de que se passou um tempo, aí ele começou a dizer que o povo tava muito animalesco, não sei o que, tava muito filha da puta. Aí mandava o juiz aplicar penas cada vez mais duras nesse povo, até chegar ao ponto em que ele dizia que o próprio povo tinha razão e ele criava um espantalho de justiça. Aí ele pegava esse juiz que ele mesmo mandou o juiz aplicar penas duras e bota ele para ser executado na frente do povo. Foi isso que aconteceu. Olha só a filha da putagem que o cara fez. Ele foi jogando várias etapas. Antigamente isso era normal, ser tão filha da puta assim, de você fazer isso. Pegar a igreja, depois pegar outros estados, depois pegar juízes, comandar os juízes, depois jogar o juiz na merda e se lasque. E tudo isso porque por causa do medo ou do ódio. O destaque traz medo e o destaque ofende. Isso é uma das coisas mais importantes. Por que ele fez tudo isso?
porque ele sentia medo. Ele desconfiava da igreja, desconfiava dos estados, etc. E tinha muita gente destacada nessas tropas de outros estados, então ele ficou com medo. Mas muitas vezes não é nem um medo infundado, como vocês viram lá, tropas estrangeiras, etc, etc, como foi falado anteriormente. Mas o mundo sempre teve esse medo desconhecido. Vamos para o capítulo 8. Capítulo 8, agora nós iremos falar sobre dos que chegaram ao principado por meio de crimes. Vamos falar agora dos filha da puta. Vamos lá. Estes são, ou quando por qualquer meio criminoso e nefário se ascende ao principado, ou quando um cidadão privado torna-se príncipe de sua pátria pelo favor de seus concidadãos. Esse aqui é o mais clássico de todos, naquela época, que eram os bárbaros. Chegar lá fodendo tudo. O rei de Siracusa, filho de um olheiro, teve sempre no decorrer da sua juventude e vida acelerada. Toda a vida acompanhou seus atos delituosos de tanto vigor de ânimo e de corpo que, tendo ingressado na milícia em razão de atos de maldade, chegou a ser pretor de Siracusa. Uma vez investido nesse posto, tendo deliberado tornar-se príncipe e manter pela violência e sem favor dos outros aquilo que por acordo de todos lhe tinha sido concedido, depois de acerca desse seu desejo ter estabelecido